Olá, eu sou Diego Mariano, este é o nosso curso de desenvolvimento web com JavaScript. Nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas agora. E na aula passada a gente falou um pouquinho sobre formulários usando o Bootstrap e como o Bootstrap permite que formatemos os nossos formulários. E eu fiquei devendo de falar sobre botões em Bootstrap. Então, botões são um dos componentes HTML mais simples, né, e utilizáveis, né? A gente pode criar eles de várias formas, né? Posso criar usando a tag button. Eu sou um botão. Ok? Ah, meu teclado mudou aqui. Pronto. Pronto. Esse é um botão padrão no estilo do HTML, né? Como que eu posso alterar isso com o Bootstrap? Então, o Bootstrap, eu vou até remover esses inputs aqui para cima e vamos visualizar só como que a gente consegue editar o botão. Então, o botão, nós podemos editá-lo usando a class btn, né, no Bootstrap. btn, perdão. Pronto. Só que por padrão, o botão no Bootstrap ele não vai ter um estilo próprio, né? Então eu preciso aplicar uma class complementar que vai colorir ele. E essa class é no mesmo padrão, do padrão de cores, né? btn, seguido do padrão que a gente quer utilizar, da cor que a gente quer utilizar. Lembrando que os padrões de cores Bootstrap são aqueles primary, secondary, success, danger, warning. Então são vários padrões diferentes. Então vamos usar primary, né? Que é o mais simples, né? O padrão primário. E olha o que acontece. Ele vai colorir o botão da cor azul, né? Então, se eu quiser outras cores, né? Posso até adicionar aqui. Podemos testar aqui secondary, success, warning, info. Todos aquele padrão de cores, ele pode ser adotado aqui, ó, dark, light também. Então todo o padrão de cores, né, o light não fica visível mesmo porque a gente está com fundo branco, ele pode ser adotado aqui. E o Bootstrap ele permite até mesmo que eu aplique um estilo de link, né? Olha que legal. Então quando eu utilizo a class btn link, ele vai criar um botão, mas como se fosse um link, ok? E aí a gente pode imaginar o seguinte, peraí, se eu posso converter um elemento do tipo button em um link, será que eu posso converter um link em um elemento do tipo button? Quer dizer, um elemento que visualmente parece um botão, mas ele na verdade é um link, né? Claro que posso. Então no Bootstrap eu posso aplicar essas classes btn, inclusive a links. Então link a gente sabe que pode ser criado com a tag a, né? Então a href não está apontando para lugar nenhum. Um link, ok? Um link normal, tá aqui, formato de link, mas se eu vier aqui e aplicar a class btn e btn alguma coisa, por exemplo, btn dark, né, para dar uma diferença, para a gente visualizar. Olha o que acontece, ele aplica o estilo de botão ao link. Então, é uma das vantagens do Bootstrap, eu posso aplicar classe de links a botões, a elementos A. Eu posso aplicar, por exemplo, um input submit, né, então input type submit, ok? E vou aplicar a class aqui, ó, class btn success. Olha só, apliquei até mesmo a um botão do tipo, eu nem coloquei que era enviar, né? Deixa eu colocar aqui o valor dele, value submit, né? Que é um botão de submissão. Olha só, então só colocando isso eu já consigo alterar e colorir o meu botão e formatá-lo, mesmo não sendo um elemento do tipo button, né? Então posso aplicar qualquer elemento do tipo button, posso aplicar um elemento A, posso aplicar um elemento input. Então com essa class Bootstrap eu consigo formatá-lo da forma que eu desejo, ok? Bom, eu tenho uma variação dessa class btn que é a btn outline, né? O que é o outline? O outline, vou até colocar aqui do lado, vamos apagar tudo isso. Vamos apagar tudo isso e vamos visualizar o que é o btn outline. Então, na verdade eu apaguei tudo, coisa demais, né? Não devia ter apagado esse último aqui não. Então, olha só, por padrão, o meu elemento ele é preenchido como um todo, né? Então, se eu tenho um botão aqui azul, né? Se eu definir que a cor é azul, esse botão ele vai ter totalmente a cor azul. Mas eu posso querer, por exemplo, que o meu componente ele tenha uma borda azul, mas ele seja transparente. Então, outline primary.
E eu vou colocar então esse padrão aqui, ó, essa palavra outline, né? Quer dizer que ele é um botão que ele é transparente, ele só altera a cor quando eu passo o mouse por cima, tá vendo? Isso fica legal, por exemplo, se eu tenho um fundo escuro, né? Então, por exemplo, BG Dark. Olha só, dá um efeito mais legal quando eu tenho um fundo escuro eu utilizar esse padrão de cores para botões, ok? Bom, então nessa aula a gente viu um pouco de botões em Bootstrap, né? Faltou falar um pouco sobre o tamanho de botão, né? Eu posso alterar o tamanho dos botões. Eu tenho uma classe só para isso, que é a BTN. Todas as variações que alteram coisas nos botões, elas começam com BTN traço, né? Então BTN LG, para deixar o botão de tamanho grande. Se eu quero um botão de tamanho pequeno, por exemplo, deixa eu copiar aqui e colocar aqui embaixo. Deixa eu apagar esse último aqui. Pequeno, né? A gente viu que a palavra-chave de pequeno é SM, né? De small. Então, com isso eu vou ter um botão menor aqui, né? Então a gente pode até alterar isso para cá. Pronto, a gente vai ficar do tamanho certo, né? Então, pequeno, normal e o grande. Ok? Eu tenho também aquele botão que ocupa uma linha inteira. Qual que é o botão que ocupa a linha inteira? BTN. É o deixa eu lembrar. The Grid. The Grid? Não. The Block. Aí a gente pode consultar aqui a documentação, né? Então vamos aqui. Button. Ok. E aí nós vamos ter aqui embaixo, ó. É o The Grid, tá certo. Ah, correto. Então, essa propriedade, se eu quiser que um botão ocupe a linha inteira, eu tenho que criar uma class container, uma div container, né? E aplicar a class The Grid, ok? Aplico a class The Grid. Vou aplicar a um desses botões, né? Então, perceba que esse botão está dentro dessa class The Grid. E olha o que acontece. Ele ocupa uma linha inteira. Então, aí, nesse caso, o tamanho dele vai ser só a altura, né? Que vai se considerar. Ok? Eu posso também desabilitar um botão. Para desabilitar é mais simples. Eu simplesmente coloco disable nele. Disable. Ok? Disabled, né? Eu acho. Pronto. Quando você coloca disabled, o botão já não pode ser mais clicado. Ok? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula só para falar um pouquinho sobre configuração e formatação de botões. A gente se vê na próxima aula e até mais. Falou!